Fala galera, Força Máxima, eu sou a professora Paula Black e hoje nós vamos estudar o módulo 5 de literatura. Se você já assistiu a aula referente ao módulo 4, você está sabendo que nós estudamos sobre o naturalismo, a escola literária naturalista, que acontece aí ao mesmo tempo que o realismo e o parnasianismo. Bom, nós nessa aula veremos um detalhe exclusivo sobre os autores dessa escola literária. Então, tá aí, né, os autores do naturalismo, segunda série, literatura, módulo 5. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas, antes de mais nada, obviamente, precisamos relembrar os conceitos, né, referentes a essa escola literária. Então, a princípio, vamos falar aí sobre o marco inicial. Como eu disse no início dessa aula, o naturalismo, ele acontece no mesmo período do realismo. Para alguns, é tido até como uma vertente, uma ramificação dessa escola literária. E aí, por conta de ter como marco inicial a mesma datação, enquanto Aloysio de Azevedo estava publicando em 1881 O Mulato, Machado de Assis publicava também Memórias Póstumas de Brás Cubas, sendo esse o título que inaugura o realismo no Brasil. Então, para alguns, realismo e naturalismo são vertentes da mesma escola literária, né? Sendo o naturalismo uma ramificação do realismo. As características pertinentes a essa escola literária, nós falamos bem aprofundadamente na aula anterior, mas cabe aqui, né, relembrar que essa escola literária faz muitíssimo uso da linguagem coloquial, a observação da realidade, especificamente de um recorte social, enquanto o realismo fazia uma observação detalhada da burguesia da época, né, do final do século XIX, a escola literária naturalista vai olhar para as classes mais baixas, a classe dos trabalhadores, né? Vai ter um olhar mais aprofundado e mais crítico em relação a esse recorte social. Uma outra característica, né, é as influências cientificistas, principalmente o evolucionismo e o determinismo, por conta, né, das descobertas científicas que estavam acontecendo na época. Então, se você tem dúvidas sobre esses assuntos, retorne na aula anterior, no vídeo anterior, para que você possa, né, ficar atento aos detalhes dados nesta aula. Que eu vou olhar essas características aplicadas nos textos dos autores desta vertente literária. Então, é importante que você assista a aula sobre o naturalismo, para depois entender como ele é aplicado pelos autores em cada uma de suas obras. Tá? A descrição dos ambientes, dos personagens, de forma minuciosa e detalhada, e, obviamente, essa escola literária vai olhar para os problemas humanos e sociais, especificamente das classes mais baixas, como eu disse no vídeo anterior. Então, vamos lá. Olhar, né, para os autores, especificamente salientando as suas características e as suas obras. Já adianto que alguns autores, por serem mais emblemáticos, mais produtivos nessa escola literária, têm aí uma extensão maior de explicação, enquanto outros que não são tão emblemáticos, vão ter aí apenas, né, um resumo de sua obra e de suas características gerais. Então, comecemos pelo grande autor, né, aquele que vai inaugurar o naturalismo no Brasil. Ele vai ser, né, o marco inicial dessa escola literária. Então, vamos ter um tempinho para falar sobre ele. O Aloysio de Azevedo, ele tem como das características principais a criação de personagens coletivos. Black, o que é isso? Personagem coletivo. Ele não vai criar personagens emblemáticos, por exemplo, como Machado de Assis cria Capitu e Bentinho, ou Quincas Borba, ou o Brás Cubas. Aloysio de Azevedo vai criar personagens que fazem parte de uma massa social. Então, ele vai descrever a lavadeira,
o vendedor, o engraxate, o dono da venda, a escrava e assim por diante. Então, ele vai construir, sim, personagens nominados, inclusive, com aí seus respectivos nomes, porém, esses personagens, eles são apenas representações de uma grande massa social. Por isso, chamamos aí de personagem coletivo. Inclusive, citarei aqui um exemplo do Cortiço, que cria aí um grande agrupamento de seres e que são entendidos como um único ser, que pode ser entendido como moradores de Cortiço. Se comportam da mesma forma, agem da mesma forma, têm os mesmos anseios e os mesmos comportamentos. Bom, influenciado pelo darwinismo, né? Temos aí uma das características muito marcantes dessa linha literária, dessa vertente literária, que é o determinismo. Eu expliquei no vídeo anterior que esse determinismo ele acontece de 3 formas: pelo meio, pelo momento ou hereditariedade. Tá? Lá no vídeo anterior eu explico especificamente sobre o meio social, a raça, também falo mais aprofundado sobre o que é determinismo. Vamos falar aqui do determinismo em Aloysio de Azevedo. Para ele, há 3 formas de determinar como o personagem ele vai perpassar a obra. Então ele diz que para esse autor, o determinismo ele vai ser o meio vai ser determinante para o comportamento e para o fim de um determinado indivíduo. O meio social, o meio que ele está inserido. O segundo é a situação, o momento. Então, aquele famoso ditado popular, a ocasião faz o ladrão. Então, para Luiz de Azevedo, o personagem ele se comporta em determinados momentos de determinada forma, porque o momento, a situação, o colocou, o fez se comportar daquela forma. E outra característica determinista dada pelo Aloysio de Azevedo é a hereditariedade, ou seja, filho de peixe, peixinho é. Se nasceu de um jeito, é filho desse indivíduo que age desse jeito, ele vai se comportar da mesma forma, porque há um grau de parentesco entre esses 2 personagens, esses 2 indivíduos. E aí vemos a Luiz de Azevedo utilizando o determinismo, né, o conceito científico determinista, a partir de 3 especificidades, né? Meio, momento e hereditariedade. Ele tem, apesar de a escola literária ter, né, o naturalismo, fazer uso, em sua grande maioria das obras, da linguagem coloquial, esse autor ele tinha uma grande preocupação com a correção gramatical de seus textos. Então, apesar de fazer uso do coloquialismo em determinados momentos, ele buscava sempre se aproximar da norma culta da época. Por conta também da influência dos conhecimentos científicos, né, e das descobertas científicas da época, esse autor ele vai fazer muito uso dos termos científicos em sua obra. Lembrando que eu falei no outro vídeo sobre o romance tese, que o romance naturalista ele era uma espécie de tese científica a partir de uma narrativa ficcional para colocar em prática nas personagens que desenvolveriam um enredo, teses provocadas, né, elencadas ali pelo próprio autor. Então, ele quer refletir sobre um assunto, sobre algo, e ele vai construir personagens que vão se comportar da maneira que ele acha que aquele comportamento vai influenciar o meio, o momento, enfim. E aí, como eu disse no início, a criação de tipos sociais para evidenciar esse personagem coletivo. Bom, eu coloquei aqui as principais obras de Aloysio de Azevedo, por ordem de publicação, obviamente. O Mulato, que é o texto que dá origem, né,
ao naturalismo no Brasil. Essa obra, ela vai fazer uma denúncia de preconceito racial, criticando aí também o clero. É importante que pelo título, você já começa a perceber que tipo de crítica racial é essa, uma crítica à miscigenação, a como os negros, mesmo, né, considerados mulatos, eram tratados na sociedade da época. O segundo texto, publicado em 1884, é A Casa de Pensão, que vai falar, né, sobre jovens estudantes que habitam aí uma casa de pensão, um lugar no qual eles vão vivenciar aí determinadas situações para também colocar em prática aquele romance tese que é próprio do naturalista, do movimento naturalista, para comprovar determinados comportamentos sugeridos pelo autor. E a obra mais emblemática, mais famosa, inclusive é cobrada em muitos concursos vestibulares, já caiu em várias provas, trechos, partes, que é o Cortiço, que é, né, um marco desse movimento literário. Ele é publicado em 1890 e narra a história dos moradores desse ambiente, desse lugar, né, que é um lugar que não é só um espaço narrativo, ele é também um personagem da obra. O Cortiço é um grande corpo social que vai, inclusive, influenciar, como é uma das características, né, desse autor, o meio vai influenciar o comportamento das personagens. Logo, o Cortiço ele se torna uma personagem em alguns momentos do texto e também influencia, ele sendo o meio, o espaço, influencia o comportamento dos outros personagens humanos. Vamos fazer a leitura de alguns trechos de alguns livros. Eu separei aqui um trecho do Mulato, tá? Esse trecho, ele vai falar sobre como esse personagem era visto, tá? Então, ele vai fazer um breve, um panorama aí, uma caracterização minuciosa. Lembra de uma das características da obra de Aloysio de Azevedo, que é a descrição minuciosa? Então, a gente consegue sentir o calor ao fazer a leitura desse texto, desse trecho inicial, né, de um mulato. E aí, nesse parágrafo, né, eu vou fazer... O autor, ele vai nos colocar nesse ambiente para que possamos nos aproximar da vivência das personagens, se sentir praticamente dentro da narrativa. Acompanha, eu não vou ler o trecho todo, acompanha aí parte da leitura. Era um dia abafadiço e aborrecido. A pobre cidade de São Luís do Maranhão parecia entorpecida pelo calor. Quase que se não podia sair à rua. As pedras escaldavam, as vidraças e os lampiões faiscavam ao sol como enormes diamantes. As paredes tinham reverberações de prata polida. As folhas das árvores nem se mexiam. E aí ele vai seguir a narrativa, né, colocando palavras dentro dessa narrativa, fazendo que nós comecemos a sentir até uma certa desconforto por causa do calor. Mesmo estando dentro do ar-condicionado, a gente consegue, né, em ambientes de ar-condicionado, nós conseguimos sentir na pele aí um certo desconforto por conta dessa ambientação já criada no início desse capítulo. O próximo trecho é um trecho que vai traçar uma perspectiva, uma descrição sobre a personagem Bertoleza. A sua apostila ela vai trazer um grande resumo sobre a obra O Cortiço. Aconselho a leitura, que você marque as partes importantes desse texto, que você grife aí as possíveis dúvidas sobre essa narrativa para tirar essas dúvidas nas nossas aulas ao vivo. Bom, então, a personagem aqui, só para contextualizar, é uma personagem que é uma mulher negra escravizada
que está distante do seu senhor, né? O senhor dela, né, o que se intitula dono dela, ele mora em Petrópolis e ela está na cidade do Rio de Janeiro, aí trabalhando por conta própria, bem entre aspas aí, para pagar a sua alforria. Ao passo que ela conhece o João Romão, né? É um outro personagem emblemático dessa narrativa. Ele é um português, não é um português abastado, ele é um português dito como medíocre, não tem muitas posses. A venda que ele herda é por conta de uma dívida de salário, né? Então, o dono da venda que ele trabalha volta para Portugal e aí diz, ó, pagamento, eu vou deixar aqui para você cuidando dessa loja, dessa quitanda, e ele acaba ficando ali naquele lugar, mesmo não querendo estar em alguns momentos da narrativa, é o que parece. Esse personagem, ele engana a Bertoleza, dizendo que comprou a sua alforria, né, comprou a sua carta de libertação, e começa a acontecer entre eles uma espécie de envolvimento amoroso. Mas esse envolvimento amoroso ele não acontece de maneira muito clara. Eles se amigam, né? Eles vão morar juntos, eles não se casam. Porém, o comportamento de João Romão em relação à Bertoleza representa um comportamento de um senhor de escravos em relação a uma mulher escravizada. Apesar de terem ali um envolvimento amoroso, morarem juntos, trabalharem juntos, compartilharem a vida, João Romão continua trabalhando, agindo com a Bertoleza em relação, como se ela fosse aí escrava dele. E aí, volto a uma das características de Aloysio de Azevedo, que é o determinismo pelo momento, ou determinismo hereditário, né? Hereditariamente, por ser negra, Bertoleza continua determinada, está fadada a continuar na sua condição de escrava, ou melhor, de mulher escravizada. Nesse trecho, né, Bertoleza vai fazer um apanhado do comportamento dela e, como você já deve ter lido, você percebe que apesar de vivenciar ali, né, eu vou ler somente o primeiro período, né, Bertoleza representava agora, ao lado de João Romão, o papel tríplice de caixeiro, de criada e de amante. Então, ela, ao mesmo tempo que era uma empregada dele, né, criada e caixeiro, né, de fazer os serviços de rua, de buscar as coisas, de trazer as coisas, de limpar, né, fritar os peixes para vender na venda, no barzinho, fazer a comida para servir na pensão, limpar o ambiente, ela também era amante. Então, ela servia aí aos fetiches, né, aos prazeres de João Romão. Ele, por ser português branco, ele se amiga à Bertoleza no intuito de enganá-la, né, porque ela tinha, você vai ler a narrativa, você vai perceber que ela tinha um dinheiro guardado para comprar a sua alforria, ele a engana, diz que comprou e pega o dinheiro dela, enfim. Não vou dar spoiler aqui da narrativa, mas eu só queria observar com vocês o determinismo. Uma das características que eu falei muito na nossa aula anterior, no vídeo, sobre o módulo 4, eu falei sobre a zoomorfização do homem. Não coloquei aqui nos slides anteriores, mas essa citação, esse trecho, vai nos salientar principalmente a zoomorfização, ou seja, a observação e análise do homem através de comportamentos e características animais. Esse trecho ele vai ambientar aí o leitor na dinâmica de funcionamento do cortiço e vai começar falando sobre a machona, né? Uma personagem chamada Leandra, que ela é caracterizada como um animal. E aí, ao fazer isso, o narrador constrói uma personagem que
tem feições animais e comportamentos animalizados também. A primeira que se põe a lavar, a primeira que se pôs, perdão, a lavar, foi Leandra, por alcunha a machona, portuguesa feroz, berradora, pulsos cabeludos e grossos, ancas de animal de campo. Galera, olha aí, ela é feroz. A gente dá essa característica a uma pessoa, né? A gente diz que ela pode ser nervosa, pode ser incisiva na hora de falar, mas nunca feroz. Berradora, né? Berro é um dos sons emitidos por animais. Pulsos cabeludos e grossos. Anca de animal de carga. Ancas. O quadril dela era semelhante a um animal de carga, um animal que puxava a carga. Tinha 2 filhas, uma casada e separada do marido, Ana das Dores, a quem só chamavam de das Dores, e a outra donzela ainda, a Neném, e mais um filho, Agostinho, menino levado dos diabos, que gritava tanto ou melhor que a mãe. Então, o menino, a criança, também é animalizada. E aí, nesse contexto, relembro que a zoomorfização do homem acontece aqui para todos os personagens dentro do Cortiço. A das Dores morava em sua casinha à parte, mas toda a família habitava no Cortiço. Então, a única que não morava ali era a das Dores, né? A Ana das Dores. Enfim, a gente consegue perceber nesse trecho uma das características de Aloysio de Azevedo, que é a zoomorfização do homem e também um determinismo, uma espécie de determinação de como a personagem pode se comportar, ela é determinada, né? As filhas e os filhos são determinados a se comportar de uma forma por conta do vínculo hereditário, né? Quando ela fala aqui, o narrador fala sobre o filho berrar tanto ou mais que a mãe. O próximo autor, é Adolfo Caminha, que escreve, né, muitos livros muito polêmicos, de temas polêmicos, principalmente tratando de questões que não foram tratadas dentro da literatura até o momento, que é, no caso, a homossexualidade, as questões relacionadas ao sexo. Não que a Aloysio de Azevedo não tenha feito isso, tá? Ele também vai ter como características, né? O determinismo pelo meio, construir uma espécie de romance-tese, tá? Ele vai tratar também das questões envolvendo, né, o movimento republicano e os movimentos abolicionistas, e também, como característica dessa escola literária, o uso da linguagem coloquial. É importante salientar aqui que os movimentos pró-república e os movimentos abolicionistas são marcos históricos dessa escola literária, né? Obviamente, é o pano de fundo histórico real para as produções desse tempo, dessa época, né? De 1800, no final do século XIX, 1880, 1881 e assim por diante. Bom, ele tem uma obra muito extensa, a gente vai falar aqui especificamente do romance publicado em 1895, O Bom Crioulo, mas, né, cabe aqui salientar, né, um livro de poesias, que é o marco inicial de sua produção, Voos Incertos, de 1855, 56, essa data não é muito bem definida. A Normalista, que é um romance de 1892, Judite, de 1893, Lágrimas de um Crente, 1893 também, são 2 contos, uma crônica chamada No País dos Yankees, de 1894, Bom Crioulo, que é o romance que nós vamos analisar alguns trechos aqui, Cartas Literárias, um livro, né, um compilado de críticas literárias, e Tentação,
que é também seu último romance publicado em 1896. Coloco aqui para vocês um trecho de O Crioulo e criaria aí um contexto, tá? Nós temos dois personagens principais, o Aleixo e o Amaro. Esses dois personagens, eles são marinheiros e eles têm um envolvimento amoroso durante de umas viagens, né, pela costa brasileira. E aí, esse envolvimento, ele não no livro dado como explícito, mas não é implícito, ele é bem explícito, eles têm esse envolvimento. E um dos personagens, né, o Aleixo, ele se envolve com uma personagem feminina, a Caroline, Dona Caroline, e ele resolve não se envolver mais com o Amaro, e esse, por ser, né, ele fica um pouco entristecido com esse término, e esse trecho ele vai tratar, né, sobre essa questão. É importante salientar que Amaro era um negro, né, que trabalhava para no porto, enfim, com questões marítimas, em navios, e o Aleixo é um homem, o Amaro era forte, grande, então ele é construído como aquela imagem do negro forte, trabalhador, e o Aleixo é um personagem branco, franzino, mais delicado e que não gostava, né, não queria que o seu envolvimento com Amaro fosse descoberto pelas outras pessoas e por isso ele vai e se envolve com a Dona Caroline. E aí tem o trecho final da narrativa, né, bem mais lá para o final, em que o Amaro ele se revolta contra esse envolvimento e vai lá meio que cobrar satisfações por esse término. Acompanhe a leitura comigo. Foi à padaria praticamente em frente e indagou pelos moradores. Descreveu Aleixo e Dona Caroline. Ainda viviam ali. Havia boatos de que se arranjavam juntos e saíam a passeio à noite. Ou seja, eles namoravam, né? Estava ali pela vizinhança, que eles moravam juntos e saíam para passear de noite e tudo mais. Amaro descreveu-os novamente e, não acreditando, foi confirmando e, em seguida, Aleixo saiu à rua. O negro foi ter com ele. Pegou o rapaz com fúria, chamando-lhe de safado e lhe culpava pelo estado em que se encontrava. Aleixo se acovardou. Amaro falava baixo, porém ameaçador. Logo, o povo se aglomerou em volta. No fim, Dona Caroline saiu à janela e viu do meio da multidão ser retirado o corpo frouxo e ensanguentado do rapazinho, morto a navalhadas. Descendo a rua, o negro preso pelos guardas. Então, o final da narrativa, né, o Amaro, ele se queixa Aleixo por ser abandonado e acaba aí, né, matando o seu amado ao final por conta dessa possível traição, desse abandono. Né? Então, eu tenho aí também, de forma bem explícita, né, um tema bem polêmico para a época. Então, lembre que é o final do século XIX, a literatura não havia, na literatura não havia ainda referências sobre essas temáticas envolvendo a homossexualidade, e aí o escritor, o autor, ele faz uso desse pano de fundo para criar uma narrativa e fazer aí, né, esse romance-tese, uma análise dos comportamentos dos personagens dentro, apesar de serem criados, dentro do texto, representando aí a realidade. O próximo autor é o Domingos Olímpio. Ele escreve Luísa Homem. Esse personagem, como eu falei no início desse vídeo, alguns autores, eu tenho aí uma vasta caracterização, enfim,
você pode pesquisar e vai perceber que existem muitas referências sobre esses autores, porém alguns, por não serem tão emblemáticos para as escolas literárias, tem aí uma obra de referência e tenho aí como uma dessas obras desse autor é Luísa Homem. Então, essa personagem, ela é descrita como o ideal romântico, e aí a gente vai lembrar a escola, vamos lembrar uma característica importante do movimento naturalista. Galera, o realismo e naturalismo, eles estavam a todo momento tentando criar narrativas que eram opostas à idealização do movimento romântico que veio antes deles. E aí, olha o que acontece. Esse autor, ele cria Luísa Homem, olha o nome do texto dele, olha o nome do romance, publicado em 1903, que vai trazer uma mulher, tá, como personagem principal, já não era tão comum para a época, mais uma inovação para a época. Ele traz a Luísa como personagem principal, caracterizando-a com os ideais românticos, porém colocando-a também na condição de um rapaz. Então, ela tinha as características físicas de uma mulher bela, uma mulher desejada pelos homens, os cabelos eram caracterizados como os cabelos das mulheres românticas, o corpo, enfim. Mas o comportamento dela era um comportamento masculino. E aí, isso causa um estranhamento, tá? Ela sofria muito preconceito por conta disso e nesse sentido, o autor ele vai ser extremamente inovador ao construir uma espécie de narrativa que ao mesmo tempo critica, que ao mesmo tempo que é naturalista, né, porque vai fazer todas aquelas análises que já falamos até aqui, vai fazer uma crítica na nossa cara do movimento romântico. Eu coloquei aqui para vocês um trecho de Luísa Homem, né, que vai descrever a Luísa como essa personagem plena, lindíssima, né, uma estrela, até no início aqui já dizem, uma extraordinária mulher, enfim, vamos ler, acompanhar a leitura aqui comigo. Em plena florescência da mocidade e saúde, a extraordinária mulher que tanto impressionava o francês Paul encobria os músculos de aço sobre as formas esbeltas e graciosas das morenas moças do sertão. Trazia a cabeça sempre velada por um manto de algodãozinhos cujos corelas prendia aos alvos dentes, como se por um requinte de casquilhice. Cuidasse com meticulosos interesses de preservar o rosto dos raios de sol e da poeira. E aí, percebam nesse início que o autor ele constrói uma excelente visão da mulher romântica. Olha, ela era linda, cobria sempre a cabeça para não pegar sol, para não queimar a pele, para não se sujar com a poeira. Mas logo em seguida, você percebe, se você pausar esse vídeo e continuar a leitura, você vai ler que ela se comportava de maneira diferente, ela agia de uma forma diferente. E logo no início ele diz assim, escondia os músculos de aço por detrás, né, dessa forma de morenas moças do sertão. Já estamos chegando ao final das nossas análises dos autores e trago agora o Júlio Ribeiro. Júlio Ribeiro, ele escreve A Carne, um livro que também vai inovar a literatura brasileira, trazendo uma personagem também feminina que não se comporta, né, da maneira como as mulheres românticas da época. Assim como Luísa Homem, a personagem de A Carne se comporta de maneira contrária às personagens românticas
da época, né, do movimento romântico. Em A Carne, eu tenho uma personagem que vai ser levada, né, pela luxúria, vai se comportar de forma a se envolver com vários homens ao mesmo tempo, né, que não era comum para a época, não era visto na literatura. E aí, nesse trecho, eu tenho uma alucinação, uma espécie de sonho dessa personagem chamada Lenita. Ela vai sonhar com um gladiador, enfim, com um homem aí lindíssimo, e vai construir algumas reflexões em relação a esse sonho e como ela projeta esse sonho na vida dela. Bom, o outro autor é o Inglês de Souza. Ele vai ser, né, vai escrever O Missionário. É uma das obras, não só o Missionário, tá? Mas ele é uma das obras mais emblemáticas da sua produção. Nesse livro, ele vai demonstrar, né, uma análise sobre o comportamento dos missionários católicos no meio da floresta e como esse meio influencia, e aí vamos falar sobre determinismo pelo meio, como esse meio influencia o comportamento das personagens. Vou ler aqui o finalzinho desse pequeno resumo, né? Algumas características de destaque do missionário são: demonstração de condicionamento circunstancial, social e biológico, seguindo os preceitos do determinismo e do naturalismo. E aqui eu também trago um trecho, esse é um trecho inicial da obra, O Missionário, que assim como na leitura que eu fiz aqui, que nós quase que sentimos o calor na pele, aqui também conseguimos perceber, né, por conta da ambientação e da descrição minuciosa do autor, como esse ambiente pode determinar o comportamento de qualquer indivíduo, mesmo aqueles que têm um traço, né, religioso. E assim a gente termina a nossa aula. Muito obrigada por chegar até aqui, né? Vamos lá. Muito obrigada por assistir até aqui. Façam os exercícios conceituais e guardem as dúvidas para tirar nas aulas ao vivo que estão acontecendo, né, na página do Colégio Força Máxima. Até a próxima. Tchau, tchau.